Amém, amados? É isso aí, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre torna-te exemplo. Torna-te exemplo. Baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 12 ao verso 16. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 12 ao 16. Para quem pode aí, abrir a Bíblia, né? Se você pode, tem a Bíblia à mão, então abra a Bíblia e leia comigo nesta manhã, tá? Nós vamos meditar sobre torna-te exemplo. Tão difícil, né? Esse negócio de ser exemplo é muito difícil, não é fácil não. Infelizmente, muitas pessoas não têm conseguido, né, ser exemplo, né? E Paulo fala a Timóteo, nessa carta chamada a carta pastoral, que foi escrita por volta aí, alguns dizem, né, alguns colocam como por volta do ano 63 depois de Cristo. Paulo escreve, né, a Timóteo dando conselhos, falando com ele algumas coisas que eram necessárias. Por exemplo, aí ele começa no capítulo 4, ele começa a falar sobre a apostasia, né? Os falsos ensinos, os falsos mestres e tal. Diz que nos últimos dias aconteceria muito isso e tal. Isso naquele tempo ele já falava isso. Mas aí depois ele vai falando, ele se direciona a Timóteo para aconselhá-lo, para falar com ele como ele deveria se proceder, se comportar. Então, é uma carta muito interessante que serviu tanto para Timóteo quanto para nós nos nossos tempos, né? Não só para pastores, mas para líderes, mas para toda a Igreja de Cristo. Tá? Então, vamos lá. 1 Timóteo 4, do 12 até o 16. Vamos ler versículo por versículo, certo? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, ou exemplo ou modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha bem, torna-te modelo, torna-te padrão. Aí tem uma canequinha de café aí que está surgindo aí, alguém está tomando café aí. Eu não tomei ainda, mas vou tomar daqui a pouco. Tomando café e ouvindo aí o devocional. Bom, ninguém então despreze a tua mocidade, a tua juventude. Pelo contrário, Paulo está dizendo que ninguém deveria desprezar por Timóteo ser jovem. Claro, é lógico que não. Mas ele está dizendo para Timóteo que ele deveria, e parece que a intenção é essa, ele deveria se comportar de um jeito, proceder de um modo que as pessoas não olhariam para ele e diriam: poxa, esse daí é um jovenzinho, eu não vou dar atenção, eu não vou ouvir, tal. Não. Por isso que Timóteo ele tinha que ser um exemplo, entendeu? Um exemplo para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Isso pode significar também, ampliar essa questão, por exemplo, um pai, ele tem que ser exemplo para o seu filho, sua filha, entendeu? Em qualquer lugar que o cristão estiver, ele deve ser exemplo. Torna-te um exemplo. Paulo disse a Timóteo, é a mesma coisa, né? Eu tenho que ser um exemplo, tá? Ele está dizendo isso, ninguém deveria desprezar a juventude dele, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, padrão, modelo dos fiéis. Interessante aqui que Paulo fala, direcionado não ao público externo, de fora da igreja, mas de dentro, dos fiéis, porque a questão do ministério de Timóteo
obviamente que ele estava voltado para a igreja a qual ele pastoreava em Éfeso, na grande cidade de Éfeso, e uma grande responsabilidade. Então ele tinha que ser um modelo, ser uma referência, ser um padrão, né? Um exemplo para aqueles fiéis ali, tá? Para aqueles fiéis, senão eles não iam ouvi-lo, não iam atender os seus conselhos, suas palavras e tal. Então, por isso que Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão, torna-te um modelo, torna-te exemplo, tá? Dos fiéis. Aí ele diz, ele começa a enumerar, né? Na palavra, tá? Na palavra, isso, na palavra no sentido da exposição bíblica, claro, lógico, né? Exposição bíblica, né? Em todos os aspectos também, ampliando para como eu coloco as palavras, como eu me porto com as palavras, né? Etc. No procedimento, que é um modo de viver, as pessoas deveriam olhar para Timóteo e ver um exemplo, né? Ver um exemplo, né? No procedimento. Se o meu modo de viver não é um modo legal, não é um modo exemplar, digamos assim, ora, é claro que como que eu vou querer que as pessoas sigam o meu modo de ser? Como que as pessoas vão querer que como que eu vou querer, aliás, que as pessoas sigam o meu modo, façam como eu faço, se eu não faço direito, se eu faço errado, se eu tenho um péssimo procedimento, né? Minha maneira de viver é uma maneira totalmente errada, equivocada, em todos os sentidos possíveis, né? Então eu tenho que ter um procedimento correto, né? Um modo de vida correto, certo? Outra coisa também aqui, no amor, nesse sentimento, o amor, né? Timóteo precisava demonstrar para a igreja, para os fiéis, né? Que ele as amava, que ele se interessava por elas, entendeu? Queria o bem delas. Então, Timóteo também deveria se preocupar com isso daí, o amor, esse sentimento, cuidar disso, né? Se preocupar em tornar um exemplo no amor, em como tratar as pessoas, em como cuidar das pessoas, e demonstrar isso na prática, esse amor na prática, né? Em cuidar das pessoas, em tratar bem as pessoas, em se interessar pelo bem da igreja dele ali, que ele cuidava e tal. É isso daí, né? Então, no amor também. Na fé, ele deveria ser um exemplo também na fé. Ele deveria ser um exemplo, uma referência na fé, no sentido de que as pessoas deveriam olhar para ele e ver que ele era um homem. Por exemplo, nós vamos imaginar que Timóteo vivesse no contexto do coronavírus, né? Qual seria o procedimento dele? Desespero? Qual seria o procedimento dele, no caso aí, na fé? A postura dele na fé, qual seria? Ansiedade? Medo? Ele iria transmitir isso para as pessoas? Certo? Qual seria a maneira dele conviver no contexto que nós estamos convivendo agora? Porque ele tinha outros contextos, e contextos terríveis também, claro, também. Mas como ele se portaria agora? Então, ele teria que demonstrar fé, que tem fé, isso em todos os sentidos. Fé nas crises, fé nas aflições, né, que confia em Deus, que confia no Senhor, e tal. Bom, abre-se muitas oportunidades para essa palavra aí, tá? Mas é esse sentido, ele tinha que ser exemplo de fé, né? Ele tinha fé, realmente. Na pureza, olha, um pastor, ele tem que ter muito cuidado para manter a sua pureza. Ele relaciona-se com muitas pessoas, né? A Rosângela está aí, a Lara, Deus abençoe, Lara. Tá aí, quer dizer, o pastor tem que ter muito cuidado, o líder, qualquer líder, né? Qualquer líder tem que ter cuidado, qualquer pessoa religiosa que se coloca à frente de um rebanho, ele tem que ter muito cuidado com a pureza,
pureza nas palavras, pureza nos relacionamentos com as pessoas, digamos assim, o pastor é uma pessoa que visita, então ele tem que ter todo cuidado para não se contaminar, para não deixar sua pureza, né? Porque ele é um homem como qualquer outro homem, né? Então esses cuidados que tem que ter, manter a pureza, tá? Manter a pureza. Timóteo tem que ser exemplo o quê? Na pureza. Isso tem a ver com suas palavras, tem a ver com seus comportamentos, né? Etc, etc, etc. Bom, Paulo continua falando para Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha bem, ele colocou 3 coisas aqui. A leitura que é uma leitura pública, ainda que é lógico que para que alguém leia publicamente, ele deve ler na sua, digamos, na sua vida particular, na sua individualidade. Para eu ler, por exemplo, para a igreja, eu preciso ler primeiro, eu preciso ter uma leitura regular das Escrituras, porque as Escrituras é a ferramenta, né, de um pastor, de alguém que quer pregar as Escrituras, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, né? Claro, então eu preciso ler, mas a leitura aqui trata-se da leitura pública, né? A leitura que era feita, né? Então ele disse que até a chegada, Paulo está falando, até a minha chegada, dedica-se à leitura, à exortação. Exortação tem muito a ver com tipo aconselhamento, né? Seria hoje chamado aconselhamento, onde você vai exortar as pessoas, vai confortar as pessoas, essas coisas assim. Então a exortação também, ele tinha que se dedicar a isso, e ao ensino. Ao ensino é impossível um pastor não ensinar, né? Como um pastor não vai ensinar? Ele tem que ensinar, certo? Então claro que na Igreja de Cristo tem os dons, né? São vários, e claro, mas o pastor, por força, é inerente ao ministério pastoral, né? E aqui ele fala para o pastor Timóteo, é inerente ao ministério pastoral, ou seja, está ligado ao ministério pastoral automaticamente o ensino. Ele pode não ser o que é chamado nas Escrituras de um doutor, né? Mas ele tem que ter a habilidade, condições para ensinar às suas ovelhas o caminho que elas devem seguir, a doutrina correta, né? Essas coisas assim, ele tem que ter essa capacidade de fazer isso. Não te faças negligente, diz aqui, para com que, o verso 14 diz, não te faça negligente para com o dom que há em ti. Há muitas pessoas que estão nas igrejas e elas não usam, elas são, na verdade, negligentes. Elas têm o dom, tem algo que Deus deu a elas para trabalhar no rebanho, né, junto ali com os irmãos, mas ela é negligente. Ela não coloca, né, em uso aquilo que Deus deu para isso, tá? Então isso é negligência, é deixar de fazer algo que você deveria fazer. Então há muitos, infelizmente, no reino de Deus que são negligentes, infelizmente não estão fazendo o que deveriam fazer, e Deus deu o dom, tá? Isso acontece muito na igreja, muito nas igrejas, né? Na igreja de Cristo, digamos assim, mas essas pessoas serão cobradas a seu tempo. Então ele está dizendo aqui, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Nisso tudo ele deveria ser exemplo, nisso tudo ele deveria ser referência, modelo, tá? O qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, ou seja, de um grupo de líderes, né? Que iria, no caso, que abençoaram a vida de Timóteo, fizeram uma imposição de mãos, conferindo, não seria, no caso, quem dá esse dom, é claro que é Deus, mas legitimando o dom que ele tinha recebido, a habilidade, né? Possivelmente Timóteo, pelo que dá a entender em seus contextos aqui dos escritos,
Ele era um jovem, né, promissor, né, um jovem que tinha um futuro como pastor diante de Deus, muito brilhante, digamos assim, e ele não podia negligenciar o dom que Deus tinha dado a ele, e ele sabia qual. Você também que está ouvindo aqui, de repente há alguém aqui que está ouvindo nessa live aqui, que está negligenciando o dom que Deus te deu. Às vezes é uma pessoa que recebeu um dom A, B, C, D, não sei, não vou colocar aqui, mas você tem sido negligente, você sabe que Deus te deu esse dom, e você não se coloca à disposição para fazer a obra de Deus, e isso é negligência, isso é pecado, tá? Claro, lógico. Bom, para terminar aqui, medita estas coisas e nelas ser diligente. Ou seja, diligente aqui é cuidadoso, né? Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, todo mundo iria perceber o progresso, o avanço de Timóteo. E assim que a gente também, as pessoas devem perceber que nós progredimos, que nós avançamos, que nós conseguimos conquistar algumas coisas, né, no reino de Deus, né? Avançamos no conhecimento, avançamos no nosso procedimento, avançamos no amor, avançamos na fé, entendeu? Avançamos na pureza. As pessoas precisam perceber isso, não que você queira isso, mas automaticamente isso deve acontecer, tá? Já pensou, alguém está, um pastor, por exemplo, ele fica 15 anos 14 anos, igual eu estou na primeira igreja batista de São João do Paraíso, e o rebanho não percebe progresso nenhum em mim. Espera aí, alguma coisa está errada. Tem que ter um progresso aí, tem que ter um avanço aí, né? Certo? Um avanço, claro, voltado mais às questões, obviamente, espirituais, né, de consagração, de conhecimento, etc, etc, etc. É preciso que as pessoas percebam. Eu não preciso dizer isso, mas as pessoas, elas devem perceber, tá? É isso daí. Bom, e mais aqui terminando, tem cuidado de ti mesmo. Cuidar de si mesmo, tá? É importantíssimo o pastor cuidar de si mesmo. É por isso que tem muitos pastores, líderes aí que estão se matando aí, suicidando, porque lamentavelmente não estão conseguindo cuidar de si mesmo. Eles querem cuidar de todo mundo, carregam uma carga muito pesada nos ombros e infelizmente eles não querem cuidar de si mesmo. E o conselho do apóstolo Paulo é que Timóteo deveria cuidar de si mesmo. Tá? Deveria cuidar de si mesmo em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos aqui. E da doutrina, cuidar de si mesmo e da, claro, doutrina, do ensino. Não deixar o ensino de lado, cuidar do ensino bíblico, claro, né? Palavra de Deus. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Salvar a ti mesmo aqui não é no sentido, e os ouvintes, não é no sentido de que Timóteo podia salvar a si mesmo como se fosse, como se ele não dependesse de Cristo. Não. É no sentido de que ele deveria desenvolver a salvação. Todos nós devemos desenvolver a salvação que Deus nos deu graciosamente. Amém? Bom, agora eu vou ler aqui o devocional, ele é pequeno, torna-te exemplo. Certo menino gritou para algumas pessoas envolvidas em uma discussão acalorada com o seu pai. Meu pai não quis fazer isso. Olha, o que o pai do menino fez? A gente está falando de exemplo, né? Vamos aqui a história. O pai do garoto, no calor de uma discussão, tinha empurrado um idoso. Olha bem. O menino se portou daquele jeito porque as pessoas que presenciaram o ato repreenderam o pai agressor. Ou seja, o menino viu o pai agredir o idoso e as pessoas começaram, claro, né, a agredir o pai, né, do garoto, porque o pai tinha, empurrado um idoso. Então o garoto não estava entendendo nada.
O garoto estava naquela cena não entendendo nada, é isso daí. Observei o sentimento do menino, assustado, olhando para cima para mirar o rosto do seu herói, o pai, e defendê-lo a qualquer custo dos seus acusadores. O menino, claro, tendo o pai como exemplo, todo mundo brigando com o pai dele, porque o pai tinha empurrado lá tal, o menino... Poxa, o menino, claro, estava defendendo o pai dele é o herói dele, é o modelo dele, né? É a referência dele, tá? Aí pensei, Deus, quantos pais despercebidos não dão exemplos para os seus filhos? É uma pergunta que eu fiz, esse devocional foi eu que escrevi há anos, né? E também quantos filhos, quando tenros, querem crescer para ser igual ao pai, o seu herói. Quantos filhos querem crescer e eles querem ser igual a quem? Igual ao seu pai, hoje. Geralmente ele quer ser igual ao seu pai, né? A sua mãe, entendeu? Mas ele quer ter alguém como referência, como modelo, tá? E o menino, naquele momento ali, naquele drama todo, aquela cena toda, ele viu que o pai dele, na verdade, estava sendo maltratado, estava sendo agredido por pessoas, porque o pai dele, na verdade, que deveria dar exemplo, não deu. O pai dele agrediu um senhor idoso. E o menino viu essa cena. E essa cena aqui aconteceu de fato, tá, queridos? Aconteceu de fato. Mas com o passar do tempo, descobre que o pai não é o herói que eles imaginavam, e sim o vilão da história. Aí a criança cresce, o menino cresce, olhando para o pai, para que o pai seja o exemplo dele. E aí o menino vê que o pai não é aquele exemplo, não. Que o pai faz coisas erradas, que o pai, por exemplo, agride pessoas, como é o caso dessa história aqui. Você vê, a gente tem visto aí quantos políticos barbados, já com uma certa idade, sendo carregados, algemados, e infelizmente, e os seus filhos? Seus filhos veem isso, seus filhos notam isso, esses políticos sendo carregados. E muitas vezes os filhos dos políticos também acabam fazendo, porque tem um péssimo exemplo dos pais, ou do pai ou da mãe, né? Infelizmente, isso acontece não só na área política, mas em outras áreas também. Tá? Por exemplo, o pai chega em casa com um objeto que não é um objeto dele, o filho vai ver. Bom, o pai tem que dar exemplo, como nós todos, em todas as áreas, devemos dar exemplo. É possível que nunca sejamos, aí agora falando para todo mundo, é possível que nunca sejamos os heróis que as pessoas imaginam, mas definitivamente não podemos e nem devemos nos tornar os vilões que elas abominam. Vou ler novamente aqui, tá? Vou ler novamente para a gente terminar e orar. É possível que nunca sejamos os heróis que as pessoas imaginam, mas definitivamente não podemos e nem devemos nos tornar os vilões que elas abominam. Não precisamos ser os heróis, tá? Que as pessoas imaginam que somos. Mas a gente não precisamos ser o vilão da história também, né? Com o nosso péssimo exemplo. Então, tenhamos um bom exemplo. Tenhamos um bom exemplo. Esse é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Ser exemplo. Torna-te exemplo dos fiéis. Meu querido, minha querida, como pai, como mãe, como um pastor, como um jovem da igreja, não importa, seja um exemplo em nome de Jesus, um exemplo que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. Amém? É assim que deve ser. Bom, vamos lá, vamos orar ao Senhor. As pessoas que quiserem colocar, eu tenho dito isso, pode colocar os seus pedidos aí, a gente vai orando. Depois eu vou dando like lá, eu vou curtindo e eu vou orando, tá? Em nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez em tuas mãos, Senhor. Confiamos em Ti. Te exaltamos, te glorificamos, Senhor.
Tu és Deus, Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há nada, não há ninguém semelhante a Ti. Tu és o nosso Deus, o Deus vivo. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Deus, eu quero colocar em Tuas mãos todo esse nosso planeta, não só o Brasil, mas todo o planeta. Queremos colocar em Tuas mãos os países, Senhor, que estão sofrendo tanto, ó Deus, com esse vírus. Os Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 20 mil mortos. Nós queremos colocá-los em Tuas mãos, colocar aquele povo em Tuas mãos. Temos falado, Senhor, e orado pela Itália, pela Espanha, pela França, pela própria China ainda, Senhor, pedindo que Tu abençoe, ó Deus, tantos outros países em todos os continentes, países da América do Sul, todos os países, e o Brasil temos colocado em Tuas mãos, Senhor. Por Tua bondade, pelo Teu amor, nós rogamos a Ti que este mal cesse, que essa praga, que é uma linguagem bíblica muitas vezes usada, Senhor, que essa praga cesse. Deus, que esse vírus seja detido por Ti, Senhor, porque os homens não conseguem fazê-lo. Ó Deus, nos dê o cuidado necessário, que a igreja neste tempo seja exemplo, Senhor, de cuidado, exemplo no modo, no procedimento, na fé. Deus, que nós tenhamos fé, que nós verdadeiramente acreditemos, Senhor, que Tu estás conosco, que o Teu poder está conosco, que Tu tens o controle absoluto de todas as coisas. Deus, e que devemos confiar em Ti, não permita que tenhamos medo, ansiedade, descontrole. Não, Senhor, que a Tua igreja tenha um procedimento exemplar, um modo de vida exemplar nessa crise, porque é assim que devemos nos portar. Tome em Tuas mãos os políticos, todos os políticos em todas as áreas, federais, estaduais, municipais, todos os políticos. Também queremos colocar em Tuas mãos os médicos, os enfermeiros. Eles estão na frente da batalha. Deus, coloca-os em Tuas mãos. Deus, abençoe todas as pessoas envolvidas diretamente na área da saúde, Senhor, que estão lá e que precisam cuidar dos doentes e que muitas vezes, ó Deus, podem até ser infectadas, mas elas estão lá, elas precisam estar lá, faz parte do compromisso delas, faz parte do juramento delas. Então, abençoa-as em nome de Cristo. Quantos dos Teus servos e servas estão, ó Deus, médicos, enfermeiros, enfermeiras, estão, ó Deus, nestes locais trabalhando. Proteja-os, guarda-os, livra-os do mal, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, abençoe nossas vidas, cada irmão, cada irmã que está agora neste momento, ó Deus, ouvindo essa live. Tome em Tuas mãos, estenda a Tua mão para abençoar o Teu servo, a Tua serva, o amigo que está ouvindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a todos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande, forte abraço virtual e espiritual em nome de Jesus. Um abração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã aqui, se Deus quiser, mais uma vez. Deus abençoe. Abração. Fique com Deus.